igreja, a paz do Senhor, amém? Eu me chamo Sara, para quem não me conhece. É muito bom poder estar com vocês aqui nessa noite. E eu orei muito, recebi muitas orações, graças a Deus, para que não seja eu falando aqui, mas sim o Senhor. E eu queria começar com uma frase que eu não sei quem falou. Um dia, minha mãe, antes de eu casar, tem muito tempo, minha mãe estava ouvindo uma mensagem na sala, estava estudando no quarto, e o pastor, não sei quem era, falou uma frase que na hora eu parei de estudar, peguei um post-it, anotei, colei na parede e falei, isso aqui eu não posso esquecer. E a frase é: só tem poder para te parar aquilo que te movimenta. Luiz Hermínio, tá aí a resposta de vocês. E eu queria ler um texto com vocês que está em 2 Coríntios, depois de eu voltar na frase. 2 Coríntios 11, de 2 a 4. E diz assim: pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. E o que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. O que Paulo está falando é sobre sermos apresentados como uma virgem pura, mas que o receio dele é que a gente se desvie da sincera e da pura devoção que temos por Cristo, pois toleramos com facilidade aquilo que não provém de Deus e da sua palavra. E isso não se enquadra apenas à igreja de Corinto da época, mas também hoje. Porque a gente tem normalizado muitas coisas. A gente precisa continuar, a gente não pode se desvincular ou deixar de ter a repulsa pelo pecado. E eu não digo ao pecador, mas ao pecado, porque o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Abrindo um parênteses aqui. Porque nós não somos melhores porque estamos aqui na igreja. A única diferença é que a gente reconhece que nós não somos nada e por isso nós estamos aqui. Mas a gente não pode perder isso. A gente não pode deixar de discordar, porque se não mais discordarmos, se não mais nos chocarmos, se não mais abominarmos o pecado, se a gente não tiver mais aversão, tudo se torna normal. E hoje em dia tudo está se tornando normal. E o problema de se tornar normal é que primeiro você fica indiferente, depois de um tempo aquilo se torna normal, se torna ok, e depois a gente já está falando, não, isso não é pecado não, isso está tudo bem. E a gente começa a viver contrário à palavra de Deus. E em Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então a gente tem que guardar o nosso coração para que o mundo não entre nele. E tem um texto que o pastor Flávio ama falar aqui na igreja, Romanos 12, 2. Para a gente não tomar a forma desse mundo, mas que a gente possa se transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que nós temos tomado a forma do mundo, e não é isso que Deus tem para a gente. Nós nos distraímos com muitas coisas. Nos distraímos com tantas coisas, e algumas não são erradas. Trabalho não é errado, estudar não é errado. Mas nada disso pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Nada. O pastor, o líder, um cantor famoso, um pregador famoso, nada disso pode tomar o lugar de Deus. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Aquilo ou alguém se torna a vontade da gente fazer as coisas. E eu vou mais além. Algo ou alguém tira totalmente a nossa esperança e vontade de fazer as coisas. E isso tem nome: idolatria. E eu volto para a frase que eu citei no início, do Luiz Hermínio. Só tem poder para te parar aquilo que te movimenta. Nós vamos passar por dificuldades. Está escrito na palavra de Deus que no mundo tereis aflições, mas que a gente tinha que ter o quê? Bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Está lá em João 16, 33.
E a gente precisa ter bom ânimo porque Ele venceu. Vão ter dias que nós vamos ficar tristes. Vão ter dias que vão ser difíceis. Mas Ele venceu e nada disso pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Eu queria contar um breve testemunho. Foi quando eu estava no 9º período da faculdade, tem uns 2 anos isso. E chegou uma época que, assim, eu estava cursando uma matéria que o professor, totalmente contra os cristãos, 95% da minha turma era contra os cristãos. Eu não entrava em debate teológico, mas eu deixava bem claro a minha postura e aquilo que eu acreditava. E chegou nessa matéria, primeiro trabalho, a gente tirou uma nota muito baixa. O grupo se dividiu e nós fomos, eu mais um colega meu que era cristão também, e uma outra amiga, nós fomos acusados de muitas coisas que nós não fizemos e não éramos. E a turma inteira começou a falar da gente. E na época, eu não entendia, eu falei, é o inimigo, e eu vou permanecer firme, mas aquilo foi me consumindo por dentro. Porque era um professor conhecido por reprovar alunos, quanto mais uma cristã. E começou a perseguição. E aí tinha nota, e eu falei, pronto, eu vou perder a bolsa da faculdade, porque eu estava por bolsa, não tinha dinheiro para pagar. Bolsa de 100%. Eu falei, vou perder a bolsa. O que minha família vai pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? Que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não fui boa o suficiente. E o inimigo começou a colocar isso no meu coração. E chegou um ponto que eu não queria sair de casa. Na época, só o Juan sabia disso. E eu ia comer, eu começava a chorar, eu não conseguia comer. Eu não queria fazer mais nada. Eu chegava, saía de casa, endireitava a postura, com um sorriso no rosto. A paz do Senhor, irmão, como é que você está? Chegava em casa, só chorava. Eu não queria fazer mais nada. Até que chegou um dia que Deus me confrontou. E falou, é isso que te movimenta? E me lembrou dessa frase. Só tem poder para te parar aquilo que te movimenta. E Ele falou, é o que as pessoas pensam de você que te movimenta? É o que os seus pais pensam de você que te movimenta? Se as pessoas te acham inteligente, especial ou qualquer outra coisa, é isso que te movimenta? Se todo mundo virar contra você, é isso que vai te parar? E nesse dia eu tomei uma decisão, não. É o Senhor que me movimenta. E no dia seguinte eu levantei e estava tudo bem. Cheguei naquela faculdade, falando com todo mundo como se não houvesse nada. Cumprimentando as pessoas, falava como se nada tivesse acontecido. Fechei o trabalho que eu precisava fechar, que só tinha como passar se eu fechasse. Fechei, ainda chamei o professor e falei, posso te dar um abraço? E dei um abraço nele. E eu falei, quem me movimenta é Deus. Nada disso aqui. E eu sei que muitas pessoas aqui já passaram por coisas muito piores, coisas muito maiores. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O seu Deus é infinitamente maior. E quem te sustenta é Ele. E nada mais importa. Eu não sei pelo que você está passando ou pelo que você já passou. Mas Deus pode mudar. Deus pode transformar. Muitas vezes Ele não transforma as pessoas ao redor, a situação ao redor, mas transforma a gente. E a nossa maneira de encarar isso. E tem uma história que eu quero ler com vocês, que está em Êxodo 32, de 1 a 7. Que fala assim: ao ver que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão.
Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que moldou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de bezerro. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isto, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. E no versículo 1, vou voltar nele, o povo fala: Venha e faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. No coração deles não estava Deus. E muitas vezes a gente julga eles. Mas a gente, que tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, não fazemos muito diferente. Infelizmente. Ao invés de deixarmos Deus nos conduzir, nós deixamos o influenciador gospel, deixamos as pessoas na internet falarem o que a gente deve crer, ou até mesmo a gente se alimenta espiritualmente apenas de palavras que a gente escuta na igreja. Mas e a nossa intimidade com Deus, a nossa vida no secreto? O povo teve a oportunidade de ouvir a Deus diretamente, mas eles falaram: não, deixa que Moisés, eles ficaram com medo, falaram: deixa que Moisés seja um intermediador, que ele fale conosco o que o Senhor tem para falar, mas a gente tem medo, a gente vai morrer se a gente chegar perto da sua glória. Isso foi em Êxodo 20. E depois, que no texto que a gente leu, quando Moisés demorou um pouco mais do que eles esperavam, eles falaram: não, constrói aí, Arão, um ídolo. Eles já procuraram um ídolo, um material para guiar eles, porque o coração deles não estava em Deus. A dificuldade não pode nos distrair do nosso foco. As pessoas que amamos não podem estar no nosso coração acima de Deus. Um objetivo que temos, um sonho, um alvo, nada pode ser mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. E eu repito, só tem poder para te parar aquilo que te movimenta. Mas o que nos movimenta? O que te faz levantar da cama todos os dias? O que te faz ser feliz? O que te faz vir à igreja? É a vontade de realizar os seus sonhos? É o amor que você tem pelo seu namorado, namorada, cônjuge? Pelo seu filho, pelo seu pai? É o seu trabalho? A sua faculdade? A sua escola? O que faz você continuar firme na presença de Deus? O que faz você continuar indo à igreja? É alguma modinha para bater ponto? Para o pastor não te dar bronca? Porque quando você vem aqui você tem amigos? Nada disso pode nos movimentar. Pode nos motivar, não nos movimentar. Como eu sei que isso está me movimentando? Se isso sumisse da sua vida, se seu namorado terminasse com você, se os seus pais, se Deus levasse os seus pais, ou eles mudassem totalmente, radicalmente agora eu estou falando, mudasse totalmente a maneira de pensar e começasse a agir contra o evangelho, você ia continuar firme na presença de Deus? Se você perdesse seu emprego, você ia continuar louvando a Deus? Nada disso pode nos parar. O que nos move é Deus, a sua vontade, o seu querer. O propósito que nós temos nele. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Devemos perseverar na oração. Não podemos parar quando vier a tribulação, mas que a gente possa ser paciente e continuar alegre e firme no Senhor. Não sei se vocês sabem, mas o autor que escreveu aquela canção, Sou Feliz com Jesus, sabe quando ele escreveu? Logo depois dele perder a família inteira, a esposa e os filhos no naufrágio. E ele cantou, sou feliz com Jesus, porque ele é a nossa felicidade. Nós amamos sim as pessoas, a nossa família, mas Deus é muito maior. E é claro, a gente precisa se arrepender por
tudo que a gente coloca em primeiro lugar, no lugar de Deus, em nosso coração. E nós não precisamos nos envergonhar de se arrepender, de precisar pedir perdão a Deus. Porque sem arrependimento, a gente não pode viver a vida que Deus tem pra gente. A gente não pode ter intimidade com Ele sem arrependimento. O arrependimento nos faz mudar de direção e caminhar para o propósito que Deus tem pra gente. A Bíblia inteira fala sobre isso, os apóstolos falam sobre isso. E Davi não é chamado o homem segundo o coração de Deus porque ele não cometeu erro, porque ele cometeu muitos erros, mas porque ele estava sempre pronto a ouvir a voz de Deus e a se arrepender. E nós, que temos uma vida com Cristo, somos a noiva de Cristo, o pecado não é rotina, o pecado é um acidente. É diferente. E nós precisamos ver os frutos que nós estamos dando. Qual fruto você tem dado? Depois vocês podem ler em Gálatas, fala dos frutos do Espírito. E uma árvore ruim não pode dar um fruto bom, e uma árvore boa não pode dar um fruto ruim. Que tipo de fruto nós temos dado? O que nós temos plantado? A gente tem sido como o Senhor quer que a gente seja? Vou contar um outro testemunho rapidinho. Isso tem mais tempo, tem uns 10 anos. Ou mais, não sei. Quando eu era mais novinha, eu sou nova ainda, tá, gente? Quando eu era mais novinha, eu ficava numas preocupações com medo de achar que eu estava servindo a Deus, mas na verdade era tudo enganação da minha cabeça e eu estava fazendo o oposto. Aí eu falava, Deus, será que eu estou fazendo certo? Ou eu estou fazendo errado achando que estou fazendo certo? E eu ficava pedindo prova a Deus. Deus, me mostra que eu estou fazendo certo se eu estiver fazendo certo. Se eu estiver fazendo errado, me mostra. Que alguém venha falar comigo, que o Senhor me deu um sonho, que o Senhor me deu uma visão, que aconteça alguma coisa, mas eu não quero chegar no grande dia e não estar com o Senhor porque eu vivi no engano. E aí eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava em um apartamento ajudando uma mulher a cuidar de um bebê. Vou falar mais rápido. Eu estou falando muito rápido, não, né? E eu estava ajudando ela a cuidar desse bebê, e aí ela falou, espere rapidinho. E saiu, e ela botou o bebê na cama, na beirada da cama. E o bebê começou a cair, eu fui correndo pegar o bebê. Quando eu peguei, era um boneco muito estranho. Aí eu já fiquei assustada. Eu olhei para fora do quarto, e ela estava meio escondida atrás de uma porta. Ela falou, Sara, eu tenho uma surpresa para você. Meu corpo arrepiou, da ponta do pé até o último fio do cabelo. E aí eu vi ela saindo da porta com uma arma enorme. E eu comecei a correr. E ela vindo atrás de mim, eu só ouvi os passos dela, aquele monte de tiro, aquele monte de coisa. E eu acabei entrando em um outro apartamento que estava tudo preto. Não dava para enxergar nada. E depois que eu entrei, até a porta que tinha sumido. E eu não conseguia sair daquele quarto. Eu falei, eu vou morrer. É aqui que eu vou morrer. Aí eu vi uma frestinha de luz, que era de uma janela, estava cheia de tábua. E eu comecei a arrancar aquelas tábuas. Quando eu saí, eu estava numa rua, estava de noite, tinha bastante movimento. E logo de cara do prédio tinha uma delegacia. De 2 andares, pé direito duplo. Uma fachada de vidro. E não era vidro espelhado, era vidro transparente. E tinha muita gente, ela era muito iluminada, muito iluminada. Mas meu corpo virou uma pedra. E eu não senti paz. E nisso eu vi uma menininha segurando a mão da mãe, esperando para atravessar a rua. Do outro lado, estava uns 10 metros de distância. E eu vi ela mexendo na boca, mas eu ouvi a voz dela nitidamente. E ela falava assim, não é aqui que está a sua segurança. E a voz dela me deu muita paz. E aí minha visão foi para um beco muito escuro. Um beco desse que quando a gente passa perto na rua, a gente tenta atravessar a rua, porque a gente sabe que vai ser assaltado se passar ali em frente. E aí eu vi esse beco e eu falei, é para lá. E eu comecei a correr. E a mulher vindo atrás de mim. Comecei a correr. Quando eu cheguei no beco, tinha um exército. Todos equipados, muito bem fardados, com um monte de arma. E eu não sei os nomes que dá, né? Mas não sei se era general, comandante, não sei. Mas ele estava à frente. E ele olhou para mim e falou, a gente só estava te esperando. Não se preocupe que a gente vai te proteger. E eu acordei. E aí Deus ministrou no meu coração. Enquanto o mundo
está procurando sua segurança, qualquer que seja, financeira, emocional, nas coisas mais brilhantes, nas bandejas mais bonitas, a segurança vem dos lugares que as pessoas pensam que são mais improváveis, dos lugares mais humildes. Em mim. E você correu até mim. E eu chorei tanto quando eu acordei. E eu nunca mais esqueci esse sonho. E é nele que está o nosso socorro. Não é no dinheiro, não é no trabalho, não é nem na família. É nele. A gente não pode se mover pelas outras coisas, mas a gente se move por ele. É para ele. A gente deve sim sonhar, a gente deve sim trabalhar, estudar. E não é errado a gente procurar ter um sustento melhor para nossa família, mas onde está Deus nisso tudo? Às vezes a gente coloca Deus naquela parte de, depois que a gente tomou a decisão sem perguntar a ele, a gente fala que Deus pode abençoar. Mas será que era o que Deus tinha para a gente? Será que era o plano dele para a nossa vida? Ele quer conduzir a nossa vida diferente. Ele quer fazer parte. E, para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. Quem é Deus para você? Você consegue responder em seu coração isso? Que tipo de resposta você tem para essa pergunta? Quando eu parei para pensar nisso, eu mal consegui responder, porque eu só conseguia chorar. Vocês já perceberam que eu sou meio chorona, né? Mas quando a gente entende o peso dessa pergunta, e não é tipo assim, Deus é Deus, Deus é o Todo-Poderoso. Não é quem é Deus para você. Eu vou te responder quem é Deus para mim. Quando eu pensei nisso, pensei, ele é meu melhor amigo. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu confidente. Ele é a minha esperança. É o motivo de eu levantar da cama todos os dias. Ele é a razão da minha vida. O motivo pelo que eu sonhei, pelo que eu continuo sonhando com a minha família, com os meus filhos. Eu já ouvi tantas pessoas falando, mas não dá para ter filho nesse mundo do jeito que tá. Tá, porque os nossos filhos vão ser diferentes. Vão ser firmados no Senhor e vão levar a luz para o mundo. E Ele é a minha esperança para ter os meus filhos. É o meu conforto. Meu lugar de segurança. Não tem quando você é criança, você corre e rala o joelho. E aí você só quer o braço da sua mãe para chorar e o colo. É Deus. Você consegue pensar nisso? Quem é Deus para você? Você consegue responder isso no seu coração? Porque se você tem dificuldade de responder essa pergunta, é preciso repensar em tudo, em todas as nossas prioridades. Fique à vontade. O Ministério de Louvor vai começar a entoar algumas canções. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser orar, engrandecer o nome do Senhor por quem Ele é na sua vida, só se derrame diante da presença dEle. E que Ele realmente seja a razão da gente se movimentar todos os dias. Que Ele seja a razão de nos movermos. E nada mais vai nos parar.